Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 13 de junho, e a igreja inteira hoje celebra com alegria Santo Antônio de Pádua, ou Antônio de Lisboa, nascido em Lisboa, mas fez florescer a sua vida e vocação na cidade de Pádua, na Itália. Eu tive a graça por 3 vezes de visitar a cidade de Lisboa e celebrar a missa na igreja de Santo Antônio, inclusive a última vez que lá estive, 2019, bem no dia de Santo Antônio, participei de todos os festejos, estive ali comemorando com aquele povo. E hoje, nós aqui no Brasil, que tanto amamos Santo Antônio, eu quero te convidar para que nós o chamemos e ele nos ajude a compreendermos a palavra da qual ele foi um exímio pregador. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Com essa palavra, eu gostaria de começar hoje, nesse dia de Santo Antônio, essa nossa meditação. Santo Antônio foi um exímio pregador da palavra de Deus. Foi um homem que depois da sua conversão, depois do seu encontro com Jesus, se dedicou à vida contemplativa, à vida de oração, à vida de estudo, mas também empreendeu muita vida missionária, partindo de cidade em cidade, pregando o Evangelho, anunciando a palavra e mostrando Cristo a todos. Santo Antônio teve a sua vida transformada pela graça de Cristo. Sua vida, que era um tanto quanto sem sabor, porque totalmente apegada às coisas do mundo, um homem preso a títulos, a posição social, um homem nobre, de repente vê-se fraco, pobre, desprovido de toda riqueza e quem sabe até mesmo da sua beleza física, mas enriquecido da graça de Deus. Santo Antônio, que foi por muitos caminhos, que sem medo pregou a palavra de Deus. Ele se fez sal. Deu sabor com suas pregações à vida de tantos homens e mulheres. Trouxe luz com a palavra que Deus inspirava nos seus lábios a tantas vidas obscurecidas pelo pecado. Nós, irmãos e irmãs, como Santo Antônio, somos convidados a ser também no mundo sal e luz. Se nós de fato damos a Deus a oportunidade de agir através de nós, se a nossa vida é um sinal da presença de Deus, nós podemos dar sentido à vida de tantos homens e mulheres. Nós não, vamos mudar aqui a compreensão dessa palavra. Deus através de nós, porque nós, por nós mesmos, nós não somos nada. Se nós formos pregar alguma coisa por conta própria, nós vamos pregar a nós mesmos, as nossas vaidades, as nossas forças, que não são tantas. Mas quando Deus tem a possibilidade de agir através de nós e fazer de nós sal e luz, Deus consegue realizar verdadeiros milagres. Um exemplo disso, além do grande Santo Antônio, são os outros santos e santas que a Igreja nos apresenta como modelos de seguimento fiel e amoroso a Jesus Cristo. Quantos homens e mulheres empreenderam obras vastíssimas no seu alcance social e espiritual, porque se entregaram nas mãos de Deus para ser justamente sal e luz. Quantos são aqueles que receberam de Deus dons espetaculares e os colocaram a serviço? Mas muitos entre nós somos aqueles que temos um dom, mas que o deixamos guardado. Somos como aqueles que Jesus no Evangelho diz, acendem uma lâmpada e a colocam debaixo da mesa. Irmão e irmã, tudo aquilo que de Deus nós recebemos
A Deus nós devemos oferecer e devemos partilhar com o mundo, para que o mundo creia através de nós, do nosso testemunho, do nosso trabalho e da nossa vivência do Evangelho, que Deus é o Senhor, que o Cristo ressuscitado, vivo e verdadeiro, está entre nós. Nós não podemos nos furtar a essa oportunidade de deixarmos Deus fazer da nossa vida um sinal no meio do mundo. Ora, Santo Antônio, quando se encontrou com o Senhor, foi tudo para todos. Pregou com alegria, ensinou, mostrou o caminho aos pecadores, atendeu confissões, celebrou a Eucaristia, visitou os doentes, fez Cristo conhecido e amado. Nem sempre Santo Antônio foi bem compreendido, nem sempre as suas palavras caíram no coração dos homens e mulheres. Em muitos lugares ele foi enxotado, de muitos lugares foi escorraçado. Certa vez, e é um fato marcante na vida e na história de Santo Antônio, ele chegou à cidade de Rimini, na Itália, na costa do Adriático, e o povo não compareceu à sua pregação. O povo não veio ouvir a palavra de Deus que Antônio anunciaria. E por quê? Porque o povo daquela cidade vivia em pecado e não queria abrir mão do seu pecado. Antônio foi à praia, começou a pregar e dizem os habitantes de Rimini que os peixes se amontoavam na areia da praia para ouvir a palavra de Deus que Antônio anunciava. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, nós fôssemos tão intrépidos pregadores como Antônio, tão cheios do Espírito Santo, tão entregues ao Senhor, que por onde nós passássemos e com um simples gesto de dar um sorriso aos nossos irmãos e irmãs, nós pudéssemos evangelizar a todos. Que Deus hoje nos conceda essa graça, por intercessão de Santo Antônio, de sermos de fato sal e luz, de contribuirmos para a expansão do reino de Cristo, e que todos aqueles que hoje vierem a nós saiam do nosso encontro com a luz de Cristo e o sabor de eternidade que o Senhor nos dá. Que Deus te abençoe e até amanhã.